Você ajuda. Você cede. Você resolve. Você aparece. Você diz o deixa que eu faço. Você engole comentário atravessado para não criar clima. Você aceita coisa que não quer para não desagradar. E no fim do dia, o que sobra não é gratidão. É cansaço. E, muitas vezes, uma sensação seca de estar sendo usado. O mais perigoso é que isso parece virtude. Parece maturidade. Parece eu ser uma pessoa boa. Só que existe uma diferença entre ser bom e ser bonzinho. Ser bom é ter princípio. Ser bonzinho é ter medo. Medo de conflito, medo de rejeição, medo de perder a aprovação. E esse medo faz você se dobrar em pequenas coisas até virar um hábito. Você não vira bonzinho porque gosta. Você vira porque aprendeu que agradar é mais seguro do que sustentar posição. Você aprendeu que dizer o sim evita tensão, evita cara feia, evita julgamento. E por um tempo isso parece funcionar. Você vira o querido. O confiável. O gente boa. Só que, junto com isso, você vira o disponível. O que dá para empurrar. O que sempre faz mais um favor. O que sempre entende. O que sempre aceita. E aí o ambiente testa. Sempre testa. Primeiro com pedidos pequenos. Depois com demandas maiores. Depois com invasões. E quando você tenta colocar um limite, vem a frase clássica de nossa, você mudou. Ou então, vê rapidinho. Ou ainda, poxa, eu faria por você. E você sente aquela culpa automática, como se estar cansado fosse egoísmo. Este vídeo não é para transformar você num babaca. Não é para te ensinar a ser frio, ríspido ou cruel. Isso é só outra forma de insegurança, com máscara diferente. O que eu vou te mostrar aqui é como construir coluna. Gentileza com coluna. Ajuda por escolha, não por pressão. Sim com intenção, não por medo. Porque existe um tipo de respeito que você nunca vai conquistar sendo bonzinho. O respeito que vem quando as pessoas sabem que você é correto, mas não é acessível a qualquer custo. Que você ajuda, mas não se anula. Que você é educado, mas não é submisso. Que você é calmo, mas não é empurrável. Se você sente que vive cedendo, que vive se justificando, que vive tentando manter todo mundo confortável enquanto você se desgasta, fica comigo. Hoje a gente vai separar o que é bondade de verdade do que é carência social disfarçada. E quando você fizer essa mudança, você vai notar uma coisa simples, e menos gente vai se aproveitar, e mais gente vai te respeitar. A verdade desconfortável é que a maioria do ser bonzinho ou não nasce de bondade. Nasce de medo. Medo de ser visto como duro. Medo de ser rejeitado. Medo de perder lugar. E quando você age por medo, você não está escolhendo ajudar, você está tentando evitar punição social. É por isso que o bonzinho quase sempre se explica demais. Ele pede desculpa por dizer ou não. Ele dá 1000 justificativas para não parecer egoísta. Ele tenta deixar claro que tem boas intenções. Só que, na prática, isso cria uma mensagem silenciosa de eu sou negociável. E tudo que é negociável é empurrado. O mundo testa quem não tem coluna. Não porque o mundo seja maligno, mas porque é assim que as relações funcionam. Se alguém percebe que você cede fácil, ela pede mais. Se percebe que você se culpa fácil, ela usa culpa. Se percebe que você não aguenta tensão, ela cria tensão para te conduzir. Às vezes isso é consciente. Muitas vezes é só hábito. Mas o resultado é o mesmo, você vira o tipo de pessoa que sempre paga o preço para manter o clima leve. E aqui está a parte que dói admitir, enquanto mais você tenta ser querido por todos, menos respeito você inspira. Porque respeito exige um núcleo. Uma pessoa respeitada não é a que agrada sempre. É a que é previsível em caráter, justa, firme, coerente. O bonzinho é previsível em submissão, dele sempre cede, sempre entende, sempre dá um jeito. E isso não cria admiração. Cria conveniência.
Repare nas frases que o bonzinho escuta. Você é tão tranquilo. Você não liga. Você é de boa. Muitas vezes isso não é elogio. É um rótulo que significa: com você dá para fazer isso. Com você dá para atrasar. Com você dá para pedir de última hora. Com você dá para invadir. Por que você não reage? Você engole. E engolir o tempo todo não é maturidade. É autoabandono. É você abrindo mão do seu tempo, do seu foco e do seu descanso para sustentar a expectativa dos outros. E isso, cedo ou tarde, vira ressentimento. O estoico entende um ponto simples: se você não colocar limites, o ambiente coloca por você. Só que o limite do ambiente não é justo. É o limite da conveniência alheia. Você vira um recurso. Uma função. Um serviço. E isso mata a sua dignidade. Então a mudança começa aqui: você não precisa virar duro para parar de ser bonzinho. Você precisa parar de ter medo do desconforto. Porque quase todo limite cria um pouco de desconforto no começo. E a pessoa que não tolera esse desconforto vive presa. A partir daqui, a gente vai olhar para o custo oculto desse comportamento e como ele aparece no dia a dia: trabalho, família, relacionamentos, para você entender que não é a personalidade. É padrão. E padrão pode ser substituído por postura. O custo do bonzinho não aparece na hora. Ele aparece depois. Aparece como cansaço crônico, irritação acumulada e uma sensação de estar sempre devendo alguma coisa para alguém. Porque o bonzinho vive em dívida de presença, de ajuda, de resposta, de disponibilidade. O primeiro custo é tempo. Você perde horas em favores que não queria fazer, em conversas que não queria sustentar, em compromissos que aceitou por culpa. E o pior, você perde esse tempo com a sensação de que está sendo uma boa pessoa. Só que, no fundo, você sabe. Você sabe quando foi escolha e quando foi pressão. O segundo custo é energia. O bonzinho não descansa direito porque está sempre o resolvendo. Ele vive apagando incêndio alheio. Vive atendendo demanda que não é dele. E como ele não coloca limites claros, as pessoas não se organizam, porque sabem que você vai cobrir. Você vira o amortecedor do caos dos outros. O terceiro custo é reputação. O bonzinho vira previsível. E previsibilidade, nesse caso, não é confiança. É acesso. O ambiente aprende que você sempre cede. Então pede mais, cobra mais, chama mais, empurra mais. E quando você tenta impor um limite, o choque é grande, porque você treinou o oposto por muito tempo. O quarto custo é o mais perigoso: você começa a se abandonar. Você deixa de fazer o que queria para manter o que os outros esperam. Você deixa de falar o que pensa para manter paz. Você deixa de defender seu tempo para manter aprovação. E, aos poucos, você perde contato com a própria vontade. Você vira uma pessoa que sabe o que os outros querem, mas não sabe o que você quer. E é aí que nasce o ressentimento. Porque ninguém aguenta se anular para sempre sem cobrar. Você pode não cobrar em voz alta, mas cobra por dentro. Cobra com impaciência. Cobra com frieza. Cobra com silêncio. Cobra com um ou tanto faz o que na verdade é raiva contida. Isso destrói relações. Porque as pessoas não entendem por que você ficou diferente. Elas só veem que você mudou o humor. Mas você não mudou. Você cansou. E você cansou porque estava vivendo com medo de desagradar. No trabalho, isso vira um problema enorme. Você pega tarefas a mais, diz o deixa comigo, faz hora extra calado, e depois se irrita porque ninguém reconhece. Só que o mundo corporativo não funciona por gratidão ou funciona por expectativa. Se você sempre entrega, vira padrão. Se você sempre cobre, vira obrigação. E, sem perceber, você se colocou num lugar em que dizer ou não parece incompetência, quando na verdade é saúde. Em família, o custo vira chantagem emocional. Você sempre cede para manter a harmonia, então o dia que não cede vira ou você mudou,
você está egoísta, você não liga. E como você tem medo de culpa, você recua. E recuando, você reforça a chantagem. Em relacionamentos, o bonzinho vira alguém que evita atrito a qualquer custo. Ele engole coisas pequenas para não brigar. Só que o que não é falado acumula. E um dia explode por coisa pequena, ou vira distância silenciosa. E a outra pessoa fica confusa, porque nunca viu você se posicionar de forma limpa. O estoico não espera chegar nesse ponto. Ele entende que bondade sem limites vira fraqueza. E fraqueza, cedo ou tarde, vira amargura. Então, se você quer parar de ser bonzinho, você não começa mudando o tom. Você começa mudando o critério. Você começa separando o que eu faço por princípio e o que eu faço por medo. Porque tudo o que você faz por medo vai cobrar juros. E esses juros são sua paz. A diferença entre ser bom e ser bonzinho não está no que você faz. Está no motivo pelo qual você faz. Submissão é ajuda com medo. É você dizer o sim ou para evitar tensão. É você ceder para não ser julgado. É você fazer para não perder aprovação. Parece bondade por fora, mas por dentro é ansiedade tentando comprar segurança. Bondade real é ajuda com escolha. É você dizer o sim ou quando isso faz sentido com seus princípios, com seu tempo e com seus limites. É você ajudar sem se anular, e sem esperar que isso vire crédito moral. O bonzinho costuma confundir as duas coisas porque ele mede o próprio valor pela reação dos outros. Se alguém sorri, ele sente que acertou. Se alguém fica frio, ele sente que errou. E essa régua é perigosa, porque ela coloca sua identidade na mão de sinais externos. A pessoa firme tem outra régua, coerência. Ela se pergunta, em silêncio, algo muito simples: eu estou fazendo isso por respeito ou por medo? Respeito é uma base limpa. Medo é uma base instável. Olha como isso aparece na prática. Você ajuda um amigo porque ele está passando por algo difícil e você quer estar presente. Isso é bondade. Agora, você ajuda o mesmo amigo porque tem medo dele ficar chateado se você não fizer. Isso já é submissão. A ação pode ser idêntica, mas o efeito em você é completamente diferente. No primeiro caso, você se sente bem. No segundo, você se sente drenado. Outro sinal: bondade não cobra retorno. Submissão cobra, mesmo que em silêncio. Quando você faz algo por medo, você cria uma expectativa secreta: pelo menos reconheçam, pelo menos me tratem bem, pelo menos não me abandonem. E quando isso não acontece, você se ressente. Esse ressentimento não vem da ação. Vem do contrato invisível que você fez sem avisar ninguém. Bondade também não se explica demais. Quem ajuda por escolha não precisa se justificar. Ele ajuda e pronto. Quem ajuda por medo costuma fazer questão de mostrar que está ajudando, ou de deixar claro o quanto está se esforçando, porque ele precisa ser visto como o bom ou para manter a própria segurança social. E é aqui que a postura estoica entra: você não precisa provar que é bom. Você precisa ser correto. E ser correto inclui dizer ou não ou quando o sim o te quebra. Tem gente que acha que limite é egoísmo. Isso é coisa de mente imatura. Limite é higiene. Limite é o que impede a bondade de virar autodestruição. Sem limite, você não é bom. Você é disponível. E disponível não é virtude, é vulnerabilidade. Então a virada começa com um critério simples: toda vez que você for dizer o sim, observa seu corpo. Se o sim ou vem com peso, com raiva contida, com sensação de obrigação, é submissão. Se o sim ou vem com calma, com clareza, com sensação de escolha, é bondade. Você não precisa cortar sua gentileza. Você precisa tirar o medo de dentro dela. Porque gentileza com medo é fraqueza. Gentileza com coluna é respeito. O bonzinho não sofre por não saber dizer ou não. Ele sofre por achar que o não o precisa de defesa. Então ele diz o não ou imediatamente emenda um discurso para se justificar, para parecer bom, para não ser julgado. E esse discurso transforma o não ou em negociação.
Quanto mais você explica, mais você abre porta. A pessoa do outro lado escuta uma coisa simples e, se eu insistir, ele cede. E muitas vezes insiste. Mas é rapidinho. Mas é só dessa vez. Mas eu contava com você. E você, já com culpa, cede. É assim que o bonzinho é controlado, e não pela força, mas pela insistência. Dizer ou não ou com coluna é o oposto, em poucas palavras, tom calmo, e fim. Não é agressivo. É definitivo. E o definitivo é o que dá paz. Um ou não ou forte não precisa ser duro. Ele precisa ser claro. Hoje não vou. Não consigo assumir isso. Não vou fazer. Se você quiser manter cordialidade, você pode adicionar uma linha curta, mas curta mesmo, tenho outras prioridades. Preciso descansar. Já tenho compromisso. E ponto. O erro é explicar demais. Explicar demais parece pedido de desculpa. Parece dúvida. Parece que você quer que o outro aprove seu limite. E limite não é algo que você pede para o outro aprovar. É algo que você sustenta. Isso vale para convites, favores, cobranças, dinheiro, tempo. Se alguém te chama de última hora, você não precisa inventar um drama para recusar. Você não precisa se humilhar para ser aceito. Você diz, hoje não dá. E segue. E aqui está uma coisa importante, quando você diz não ou sem culpa, o mundo te testa. Porque estava acostumado com você cedendo. No começo, algumas pessoas vão reagir com frustração, ironia, chantagem. E é aí que o bonzinho costuma cair, porque ele quer aliviar o clima. Ele quer evitar cara feia. Ele quer o ser de boa. A postura firme aguenta esse desconforto. Não responde ao drama. Responde ao pedido. Se a pessoa insistir, você repete com a mesma calma, e não vai dar. Se insistir de novo, você encerra, e já te respondi. Sem raiva. Sem explicação. Sem discurso. E existe um detalhe que muda seu ou não ou por dentro, e você precisa parar de tratar o ou não ou como uma agressão. O ou não ou é um ato de honestidade. Ele evita ressentimento. Ele evita promessa falsa. Ele evita que você faça mal feito. Ele evita que você se odeie depois. Um ou não ou limpo é mais respeitoso do que um ou sim ou forçado. Se você quer uma forma elegante de dizer ou não ou sem soar frio, use esta lógica e agradeça e recuse. Valeu por lembrar de mim, mas não vou. Obrigado pelo convite, mas não consigo. Repara, você não pede desculpa. Você não se acusa. Você apenas recusa com educação. No começo, isso parece estranho porque você estava acostumado a se justificar. Mas a verdade é que pessoas maduras não exigem justificativa. Elas respeitam decisão. Quem exige justificativa, muitas vezes, está tentando negociar seu limite. Então treina isso, um ou não ou curto, uma pausa, e silêncio. Aguenta o silêncio. O silêncio é parte do limite. Quem fala demais depois do ou não ou está tentando voltar atrás sem admitir. Quando você aprende a dizer ou não ou sem culpa, você não vira duro. Você vira confiável. Porque agora seu ou sim ou passa a significar algo. E gente confiável é gente respeitada. Quando você para de ser bonzinho, o mundo não aplaude de imediato. Ele testa. E o teste quase sempre vem em forma de chantagem emocional e pressão social. Não é um pedido ou direto. É um empurrão disfarçado. Você mudou. Você está egoísta. Você nem liga mais. Eu faria por você. É rapidinho. Poxa, achei que eu podia contar com você. Essas frases não estão tentando esclarecer nada. Elas estão tentando acionar culpa. Porque a culpa é o mecanismo que sempre funcionou com você. Quem te conhece percebe qual botão apertar, e quem não te conhece tenta no instinto, faz cara feia, muda o tom, cria clima. A primeira coisa que você precisa entender é: chantagem emocional não quer diálogo, quer concessão.
Se você começa a se explicar, você entrou no jogo. E quanto mais você explica, mais a pessoa percebe que tem alavanca. Ela não precisa ser má. Basta ela querer o que quer, e perceber que sua culpa abre caminho. A postura firme não discute a chantagem. Ela reafirma a decisão e mantém o tom baixo. Quando alguém diz ou você mudou, você não precisa se defender. Você pode responder, e mudei mesmo. E silêncio. Ou, viu, estou priorizando outras coisas. Sem discurso. Sem justificar demais. Quando alguém diz o eu faria por você, a resposta estoica é simples, eu entendo. E acabou. Você não entra em competição moral. Porque competição moral é armadilha. Você tenta provar que também é bom, e no fim cede para manter a imagem. Quando alguém insiste com o é rapidinho, você aprende uma regra, e rápido para o outro costuma ser caro para você. Então você mantém a linha, e mesmo assim, não vou. E ponto. Se insistir de novo, você encerra, e já respondi. O segredo aqui não é ter frases perfeitas. É sustentar a mesma energia. Chantagem emocional vive de escalada, e a pessoa aumenta o tom esperando que você aumente também, ou que você se renda para aliviar o clima. A postura forte não sobe. Ela não se altera. Ela não vira debate. Ela mantém a decisão como um fato. E tem um ponto ainda mais profundo, às vezes a chantagem vem de alguém que você ama. Família, parceiro, amigo antigo. Isso confunde, porque você pensa ou se eu for firme, eu vou machucar. Só que firmeza não machuca. O que machuca é a falta de limite virar ressentimento e explodir depois. Você pode ser firme com respeito. Você pode dizer, eu entendo que isso te incomode, mas eu não vou fazer. A frase tem duas partes, invalida o sentimento e mantém o limite. Sem pedir desculpa por ter limite. Outro tipo comum de pressão é o rótulo, você é difícil. Você está chato. Você é frio. Isso é tentativa de fazer você voltar para o papel antigo. Porque o papel antigo era conveniente. A pessoa firme não compra o rótulo. Ela não tenta provar o contrário. Ela apenas continua sendo correta. E aqui está uma realidade, algumas relações vão mudar quando você parar de ser bonzinho. Não porque você ficou pior, mas porque a relação era sustentada pela sua concessão. Quando você tira a concessão, a estrutura aparece. Algumas pessoas vão ajustar e respeitar. Outras vão se afastar. Isso dói, mas também revela a verdade. O estoico prefere a verdade ao conforto falso. Ele não troca dignidade por pertencimento. Se você dominar essa parte, você para de ser controlado por culpa. E quando culpa perde poder, sua vida ganha espaço. Impor limites não é criar distância. É criar ordem. O bonzinho evita limites porque confunde limite com conflito. Ele acredita que, se for firme, vai ser rejeitado. Então ele se adapta, cede, engole. Só que o preço dessa opaiso é alto, dele vira alguém sem território. Pessoas firmes têm território. E território não é arrogância, é higiene. É você deixar claro o que você aceita e o que você não aceita, o que você pode e o que você não pode, o que é prioridade e o que é excesso. O primeiro tipo de limite é de tempo. Se você não protege tempo, todo mundo ocupa. Convite de última hora, pedido fora de hora, mensagem que exige resposta imediata. O bonzinho vira um call center emocional. A pessoa firme define padrão, eu vejo isso mais tarde. Eu respondo quando puder. Hoje não dá. E segue sem culpa. O segundo tipo é de energia. Tem dias em que você não tem para dar. Você não precisa se justificar com novela. Você pode ser simples, hoje eu não vou. Hoje eu preciso descansar. Limite de energia não é egoísmo. É manutenção. O terceiro tipo é de dinheiro e favores. O bonzinho empresta, paga, resolve, e depois se arrepende. A pessoa firme decide antes e comunica com calma. Não empresto dinheiro. Não consigo fazer isso.
Não vou assumir essa responsabilidade. E não transforma isso em debate moral. Agora, o ponto que muita gente erra: limite não funciona quando é falado uma vez e violado na primeira pressão. Limite funciona quando é repetido. Sem raiva. Sem explicação longa. Com constância. Se alguém ultrapassa, você não precisa gritar. Você precisa ajustar o acesso. Às vezes é encerrar a conversa. Às vezes é não responder na hora. Às vezes é recusar o próximo pedido. O mundo aprende mais pela consequência do que pela sua argumentação. E aqui entra um detalhe importante: você não impõe limites para controlar os outros. Você impõe limites para se proteger de si mesmo. Da sua culpa, do seu reflexo de agradar, do seu medo de ser mal visto. Limite é uma promessa que você faz para você: eu não vou me abandonar para manter clima leve. Quando você faz isso, o respeito aparece de forma estranha. Algumas pessoas vão reclamar. Mas pessoas maduras vão reconhecer: agora seu sim ou vale. Agora sua ajuda tem peso. Agora você é confiável, porque você não promete o que não sustenta. E essa é a diferença entre o bonzinho e o homem firme: o bonzinho é sempre disponível e, por isso, é barato. O homem firme é seletivo e, por isso, é respeitado. Ele não é cruel. Ele não humilha ninguém. Ele apenas não se abandona mais. A integração é o que impede você de transformar firmeza em amargura. Porque quando alguém acorda para o fato de que foi bonzinho demais, existe um risco: virar agressivo. Virar seco. Virar alguém que diz ou não ou com raiva, como se estivesse cobrando a dívida do passado. Isso não é força. É ressentimento. E ressentimento ainda é dependência do outro, só que com máscara de dureza. A postura que você quer é outra: gentileza com coluna. Calma com limite. Educação sem submissão. O primeiro ponto é aceitar que você não vai agradar todo mundo. O bonzinho vive tentando ser aceito por todos. A pessoa firme aceita uma coisa simples: em quem se respeita desagrada algumas pessoas. E não por maldade, mas por existência. Porque limites criam atrito em quem estava acostumado com acesso total. O segundo ponto é entender que firmeza não precisa de explicação. Quanto mais você explica seus limites, mais você convida o outro a negociar. Você não precisa convencer ninguém de que seu tempo vale. Você precisa agir como se valesse. E agir significa repetir, manter, sustentar. O terceiro ponto é escolher ajuda por princípio, não por culpa. Você não precisa virar egoísta. Você pode continuar ajudando, mas com critério. A diferença é interna: você ajuda e não se ressente. Você ajuda e não cobra reconhecimento. Você ajuda e não se abandona. Quando a ajuda vem da escolha, ela não te drena, ela te fortalece. O quarto ponto é parar de usar sua boa imagem ou como prisão. Muitos bonzinhos não colocam limites porque têm medo de serem vistos como ruins. Então eles sacrificam a própria vida para manter um rótulo. Só que rótulos não pagam suas contas, não protegem sua saúde, não salvam seu tempo. Caráter é melhor do que rótulo. E caráter inclui dizer não quando é necessário. E aqui está o sinal de que você está integrando de verdade: você começa a sentir paz depois de dizer não. No começo você sente culpa. Depois, você sente alívio. Esse alívio é a prova de que você estava se traindo antes. A integração silenciosa também pede uma coisa: constância sem anúncio. Você não precisa chegar para as pessoas e dizer: agora eu não sou mais assim. Isso vira guerra. Você apenas muda seu comportamento e repete. O ambiente aprende pelo padrão. Quem respeita ajusta. Quem não respeita se afasta. E não se assuste se algumas relações esfriarem. Às vezes elas eram sustentadas pela sua concessão. Quando a concessão acaba, o vazio aparece. Isso dói, mas também te livra. Você não precisa manter vínculos que só existem quando você se dobra. Gentileza com limite é isso: você continua correto, mas não é mais empurrável.
Você continua educado, mas não é mais disponível a qualquer custo. Você continua humano, mas não se abandona para ser aceito. No fim, ser bonzinho não te torna mais amado. Muitas vezes só te torna mais útil. E quando você é apenas útil, o respeito fica raso, a gratidão vira hábito, e o seu cansaço vira normal. A virada é simples, mas exige maturidade, parar de agir por medo e começar a agir por escolha. Ajudar quando faz sentido. Recusar quando te custa demais. Dizer o sim ou quando é verdadeiro. Dizer o não ou quando é necessário. Sem discurso. Sem culpa. Sem autoabandono. O que você está construindo não é dureza. É postura. É educação com firmeza. Porque o mundo não respeita quem vive se dobrando para manter clima leve. O mundo respeita quem é calmo, coerente e difícil de empurrar. E se você quiser começar hoje, começa pequeno, escolha uma situação em que você sempre cede por culpa. E, da próxima vez, recuse com uma frase curta. Aguente o desconforto. Não se explique demais. Sustente. É assim que a sua coluna volta. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se isso faz o YouTube entregar esse tipo de conteúdo para mais gente que precisa parar de se anular. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos temas, porque aqui a ideia é construir presença e respeito no mundo real, sem motivação vazia. E comenta aqui embaixo, em que situação você mais se pega sendo o bonzinho? Trabalho, família, relacionamento, amigos? Eu leio para escolher os próximos vídeos.